Mas agora a pergunta é, já que é possível fraudar, significa que é falso? Não, ao contrário. Significa que você pode fraudar porque tem o verdadeiro, né? As línguas estranhas faladas nos cultos pentecostais da atualidade são as mesmas de Atos 2? O nosso debate hoje é sobre isso. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo. O pentecostalismo clássico que conhecemos é fiel ao padrão bíblico quanto ao dom de línguas? O padrão bíblico do dom de línguas é o dom de línguas estrangeiras, vamos colocar dessa forma, que é o paradigma de Atos capítulo 2. Esse dom de línguas estrangeiras, por exemplo, ele é ausente no movimento pentecostal em ampla medida. E aí me faz questionar um pouco. Opa, peraí, você tem uma coisa muito clara na Bíblia em que o Espírito Santo desceu e eles falaram em línguas estrangeiras. Isso não está presente. Aí um aspecto obscuro da teologia de Paulo, que também é questionável. O que é aquele mistério que edifica a si mesmo e não aos outros? Por exemplo, se eu falar glória a Deus aqui em finlandês, eu estou edificado, mas vocês não, e a mente fica infrutífera. São discussões complexas em relação a isso. Também uma certa manipulação emocional que existe no mundo pentecostal. Muitas vezes é algo que estimula a pessoa a falar qualquer coisa em nome de uma experiência, e a gente não vê isso de forma muito positiva. Pastor Mateus. Tem 3 pontos muito importantes aqui que ele citou, né, e que estão no ápice da discussão. O primeiro ponto é quem fala em línguas não pode ser batizado com fogo. Ou seja, se a pessoa não fala em línguas, ela não foi batizada com fogo. Nós fazemos uma diferenciação muito importante. A língua operando nessas 3 camadas. A primeira camada da língua, digamos que é o dom, ou seja, o dom de línguas. Quando a pessoa tem o dom de línguas, ela não necessariamente precisa ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. E aí eu já começo fazendo frente a alguns pentecostais que não se informam muito sobre a sua própria doutrina. Interessante. Né? Por exemplo, uma pessoa que tem um dom de línguas, ela vai receber uma mensagem codificada e ela precisa da interpretação que Deus vai dar a ela ou a outra pessoa. Então, o que o dom opera? Ele carrega uma mensagem que precisa de interpretação. Inclusive, se fosse estrangeira, o termo grego ali seria tradução e não interpretação, né? Certo. Isso é algo bem interessante também. O outro ponto, a Bíblia fala sobre orar no Espírito para edificação própria. Muito parecido com o que Paulo, em Judas verso 20, muito parecido com o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, sobre falar em línguas espirituais para, que são mistério, inclusive, para edificação própria. Então, parece-me que existe aqui uma segunda camada, a camada da oração em línguas. E aí a terceira, que é essa que a maioria das pessoas se informa e tem conhecimento, é a língua como evidência do batismo com o Espírito Santo com fogo. Nessa questão da língua como evidência, nós temos um ponto interessante aqui. A evidência do batismo é atestada em Atos capítulo 2, verso 3 e 4. Também temos isso atestado em Atos 10, 46 e 19, 6. Como é que funciona isso, professor? Da seguinte maneira: todas as vezes que ocorreu, aqui eu registrei, tem uma tabelinha aqui, onde você tem a pessoa recebe o Espírito Santo e fala em línguas. Em Atos 2 tivemos isso. Em Atos 10, 46, Cornélio recebe o Espírito Santo, fala em línguas e profetiza. Nós temos 2 manifestações que ocorrem toda vez que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo. A primeira é comum a todos eles, e a segunda, ela é muito incomum. Ou seja, em Atos capítulo 2, por exemplo, nós temos eles falando em línguas, né? E acontecendo um milagre na audição, que as pessoas vão ouvir em línguas estrangeiras. Aí nós temos já, quando chega a questão do... Mas em Atos 2, a língua que eles falam é idiomática ou não? Não. Porque é inteligível. Isso, ininteligível. Eu posso até, inclusive, depois tratar desse ponto. Quando ocorre a manifestação igual, ou seja, em comum com E, todos eles falam em línguas. Atos 2, Atos 10, Atos 19. A manifestação subsequente é o seguinte: em Atos 2, a compreensão direta no ouvido dos presentes, né? Em Atos 10, você vê que depois de falar em línguas, eles passam a magnificar a Deus. Então já não tem esse efeito interpretativo no ouvido, tem uma magnificação a Deus. E em Atos 19, eles profetizam. Então, quando nós fazemos a acurácia desses textos na hora de compreender essa abordagem, nós chegamos a essa conclusão. Então, só para poder fechar essa parte,
eu vejo que na Bíblia nós temos essas 3 camadas. E aí, quando ele fala, né, sobre nós somos batizados com o Espírito Santo, porque somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente sabe que a teologia pentecostal ela faz uma diferença do batismo no e o batismo com. Né? O batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo, que são objetivos realmente totalmente diferentes. Ezequiel, perfeito. Na verdade, assim, existem 3 esferas complexas nessa discussão, que é a esfera divina, a esfera satânica e a esfera humana. E cada uma dessas questões são complexas, né? Porque, por exemplo, sem sombra de dúvida, o dom de línguas no livro de Atos, ele é absolutamente importante para estabelecer algumas questões, que inclusive tem que ver com essa noção de que o Espírito Santo desce em Jerusalém e vai capacitar os discípulos a pregar sobre todo o mundo. E obviamente que se o dom de línguas não existisse nesse contexto, você teria um absoluto problema missiológico posto, né? Porque você tem que evangelizar o mundo e você não fala língua. Não, peraí, deixa eu estudar uns 10 anos aqui cada língua aqui. Isso, né, é uma questão bem interessante, assim, se você for parar para pensar, de uma utilidade absolutamente evidente, tremenda e tudo mais. Que olha só que interessante, quando chega um pouquinho mais para frente, você vai ver que Pedro, ele fala e as pessoas chamam ele de indouto, porque ele não sabia outras línguas e tal, e as pessoas falam assim, mas Pedro entra inclusive desculpa, vou dar um nome aqui, tá, pastor? Falácia evangelística. O que é falácia evangelística? É quando a pessoa diz que precisava de língua estrangeira para evangelizar. Gente, nós estamos falando de um ambiente cosmopolita, onde o mais leigo falava 3 línguas. É igual você ali em Búzios, no Rio de Janeiro, qualquer lugar que você parar, a pessoa fala inglês, fala espanhol, por conta do convívio. Né? Todos nós sabemos que era um ambiente multilinguístico. E aí, naquela situação, eles ficam pasmos, porque são pessoas que vêm de fora, não são pessoas que estão habituadas ali. As pessoas estão ouvindo eles falarem em outras línguas, mas a mesma pessoa está falando uma língua só, e aquela língua se distribui em 18 idiomas. Tanto é que não tem como o cara falar para um, depois falar para outro, depois falar para outro, assim, porque senão seria uma coisa muito esquisita. Mas a ideia não seria que discípulos diferentes podem ter falado e em línguas diferentes, para pode grupos ser. E pessoas diferentes? Pode tem um pouco ser. dessa ideia. Só tem um detalhe. Olha o que eles falam aqui, ó. Não são todos eles, galileus, eles estão julgando o grupo, não o indivíduo. Certo. Entendeu? Depois ele fala, nós os ouvimos falar. É como se uma voz única daquela multidão conseguisse chegar em cada ouvinte dentro do seu próprio idioma. Isso, para poder desmontar isso, teríamos que tirar os substantivos coletivos aqui, que fala de todos são galileus, todos, eles estão tentando identificar o grupo, e não necessariamente, tipo assim, um cara chegou perto dele e começou a falar na língua dele. Entendeu? Eles estão julgando o grupo. Mas é que no fim das contas, como o grupo é formado de indivíduos, os indivíduos, à medida que eles se espalham no meio das pessoas e falam, você naturalmente teria essa mesma forma de narrar essa experiência. Mas aí tem uma diferença que é muito comum em Lucas. Lucas, na hora de usar a análise dele, ele nunca vai do todo da parte para o todo, ele sempre vai do todo para a parte. A gente chama isso de holonímia, é quando você vai do todo. Então Lucas ele está julgando aqui. Lucas sabia usar esse recurso porque ele usou várias vezes. Então, como ele está falando do todo, é justamente porque esse era o julgamento do grupo. É isso aí, meus amigos. Qual o seu lado neste debate? Deixe o seu comentário aqui abaixo, se inscreve no canal, compartilhe este conteúdo e até o nosso próximo encontro.